Hoje a gente vai mergulhar nos principais aprendizados de um encontro do grupo Viver Mais, Viver Bem, que foi conduzido pela nutricionista Sabina Donadelli. O foco todo é numa forma de enxergar a alimentação que liberta a gente daquela culpa, sabe? E tudo isso com base num conceito que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso: comida de verdade. Vamos entender juntos como essa pequena mudança de foco pode de fato mudar. Essa pergunta aqui, ela provavelmente ecoa na cabeça de muita gente, não é verdade? Aquela sensação de saber direitinho o que deveria ser feito, mas, por algum motivo, parece que o plano nunca se sustenta. O dia começa bem, tudo nos eixos, e de repente, quando se vê, já desandou. É um ciclo que frustra e a gente vai entender por que ele acontece. E é aqui que a Sabina Donadelli traz a ideia central. O ponto não é a falta de informação. Todo mundo, no fundo, sabe que uma salada é melhor que um salgadinho. A questão real é outra. O que falta é uma estrutura, um plano prático, uma estratégia que funcione na vida real. E talvez o mais importante de tudo, um autocuidado que não venha acompanhado de culpa. Para a gente poder construir essa estrutura, primeiro a gente precisa ir na raiz do problema. E olha, um aviso importante, isso não tem nada a ver com falta de força de vontade, viu? É um ciclo bioquímico e emocional super poderoso que se alimenta sozinho. Vamos dar uma olhada em como ele funciona? A conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro é direta. É uma via de mão dupla. Dá para pensar no intestino como uma segunda central de comando do corpo. Se ele não está bem, se está irritado ou inflamado, a nossa mente fica muito mais reativa, mais ansiosa. Aquele dia estressante que termina com um assalto à geladeira? Pois é, muitas vezes essa reatividade toda começa ali, no intestino. E uma mente assim, reativa, vai buscar o quê? Alívio rápido, que geralmente vem de alimentos que só pioram a situação. E essa busca por alívio rápido leva a gente direto para esse ciclo aqui. É um clássico. E ele se sabota sozinho. Tudo começa com uma restrição muito forte. Isso, claro, gera fome e estresse, deixando o corpo quase desesperado por energia. Aí vem aquele pensamento: ah, só um pouquinho. E esse pouquinho, a gente sabe, vira um problemão. O resultado? Uma culpa gigante. E depois da culpa vem a promessa de ter mais controle da próxima vez, o que leva de volta para onde? Para a restrição. É uma armadilha perfeita. Então, o ponto central, a virada de chave, é justamente desarmar essa armadilha. E a estratégia é muito clara. É preciso remover os dois pilares que sustentam a compulsão. Se a gente consegue tirar do jogo a fome constante e aquela culpa que paralisa, o ciclo simplesmente não tem força para continuar. Ele desmorona. Certo, problema entendido. Agora vamos para a parte boa, para a solução. A filosofia que vai servir como uma bússola, um norte para todas as escolhas. O foco total em comida de verdade. A ideia por trás disso é de uma simplicidade que chega a ser genial. É priorizar o que vem da terra, e não o que vem da fábrica. Desembalar menos, descascar mais. E, talvez o ponto mais libertador de todos, buscar consistência, e não uma perfeição que não existe. Não é sobre nunca mais comer uma besteirinha. É sobre construir uma base forte, sólida, com comida de verdade na maior parte do tempo. Tá, mas por que isso funciona tão bem para acalmar a tal da fome emocional? Bom, primeiro, estabilidade glicêmica. Isso significa menos montanha-russa de açúcar no sangue, sabe? Sem aqueles picos e quedas que dão uma urgência desesperada por comida. Segundo, porque gera saciedade de verdade, o que diminui aquela caça constante por um docinho. E terceiro, porque fornece micronutrientes que acabam com aquela fome esquisita que parece que nada que se come resolve. O primeiro princípio, então, é esse: fazer da comida de verdade o padrão, a base do dia a dia. Aqueles alimentos que vêm em pacotes, os industrializados, eles se tornam a exceção. Uma exceção consciente e não a regra da alimentação. Segundo princípio, e esse é o alicerce da saciedade, ter proteína em todas as refeições. É ela que segura as pontas, que garante que a fome não apareça de surpresa no meio da tarde e que os níveis de energia fiquem estáveis ao longo do dia. Agora atenção aqui, este ponto é crítico. O terceiro princípio é cortar as bebidas açucaradas. Suco de caixinha, refrigerante, são calorias vazias que disparam o açúcar no sangue sem dar saciedade nenhuma. É o famoso docinho líquido, e ele é um dos maiores sabotadores que existem. Só de tirar isso da rotina, a diferença já é gigantesca. E o quarto princípio é sobre fazer trocas inteligentes. Na hora de comer carboidratos, como pão, massa ou arroz, a estratégia é sempre dar preferência para a versão integral. O motivo é bem simples: mais fibras.
E as fibras ajudam na digestão, na saciedade e, de novo, no controle do açúcar no sangue. Ok, a filosofia tá entendida. Mas e na prática? Como é que a gente coloca isso no prato na correria do dia a dia? A resposta, segundo a Sabina, está no conceito das 3 âncoras. As âncoras são basicamente 3 elementos que não podem faltar no prato para ele ser completo e segurar a gente. A primeira, a proteína, a gente já falou. A segunda é a fibra, que vem dos vegetais e também de fontes mais concentradas, como chia, linhaça, feijão, que são as fibras inteligentes. E a terceira é a gordura boa, do azeite, do abacate, das castanhas. Ela funciona como um freio de mão da fome, deixando a digestão mais lenta e a saciedade muito mais duradoura. E essa frase, ela resume a ideia perfeitamente. A vida é caótica, né? As âncoras no prato garantem que mesmo quando tudo em volta parece um circo, a nossa base de nutrição está firme. Elas mantêm a gente no eixo e ajudam a evitar as escolhas por impulso. E claro, é sempre bom ficar de olho nos sabotadores que agem de forma invisível. O açúcar líquido disfarçado, os produtos fit, que na verdade são ultraprocessados, ficar longos períodos sem comer, a combinação perigosa de beber pouca água com comer pouca fibra e, por último, comer correndo, sem nem prestar atenção na comida. Bom, chegamos na parte mais importante: como começar? E a melhor parte é que a proposta é começar sem pressão, sem grandes promessas. É só um plano de ação simples e que pode começar agora mesmo. A proposta é um plano prático para as próximas 72 horas. Primeiro, definir 3 refeições principais que tenham aquelas âncoras. Segundo, ter na manga 2 lanches salva-vidas, tipo um punhado de castanhas ou uma fruta para uma emergência. Terceiro, garantir pelo menos uma fonte de fibra inteligente por dia. E por último, um ritual bem curtinho, mas poderoso: fazer 10 respirações profundas antes de começar a comer. É simples, direto e muito eficaz. E para a gente fechar, essa frase que resume toda a filosofia por trás desse encontro. A ideia não é começar uma vida nova e perfeita na segunda-feira. O objetivo é muito mais simples e muito mais gentil. É só fazer a próxima refeição ser um pouquinho melhor. É um passo de cada vez, com consistência e, acima de tudo, sem culpa. A grande mudança está aí, em focar apenas na próxima refeição, tornando-a um pouco melhor.